Gravação inicial. O áudio. Prezados, bom dia a todos. Vamos iniciar agora a nossa sessão dia 26 de maio, turno da manhã, da primeira turma ordinária, quarta Câmara, da terceira sessão desse CARF. Vejo que o colegiado está completo, todos presentes. Temos quórum regimental para dar início à nossa sessão. A ordem de votação definida para a sessão, aproveitando, né, já para a sessão para as duas sessões de hoje, para as duas sessões de amanhã, será a mesma ordem de votação que foi adotada no dia de ontem. O nosso julgamento hoje irá se iniciar com o item 91 da pauta. Vamos fazer uma inversão, temos pedido de sustentação oral. Então, vamos iniciar dando preferência ao processo da embargante Fazenda Nacional, interessado Voit Hidro, relatoria do conselheiro Leonardo Ogassawara. Fabiana, por favor, o patrono se encontra? Sim, presidente. Pode fazer a convocação, por favor. Farei a convocação. Presidente, só um minutinho, porque meu computador está um pouco lento. Eu achei que eu tivesse subido todo já, mas acho que o Voit não entrou ainda. Eu vou colocar agora. Tranquilo, sem problemas. Deve estar na sua pasta do mês passado. Sim. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Fabiana. Bom dia. Bom dia. Doutor Roberto? Aqui é o doutor Antônio Amêndola, e o Roberto está aqui comigo. Obrigado. Tá. Consta aqui na sustentação Antônio Carlos de Almeida Amêndola, mas é que apareceu aqui no aplicativo o nome do Roberto, ele deve ter colocado ao ingressar na reunião. Isso. Sejam bem-vindos à turma, então. Obrigado, bom dia a todos. Doutor Antônio Carlos, o seu patrono da Voit Hidro, né? Nós iremos fazer o julgamento de um embargos apresentado pela Fazenda Nacional, o item 91 da nossa pauta. A relatoria é do conselheiro Leonardo Ogassawara. Ele fará a leitura do relatório. Em seguida, o senhor terá 15 minutos para fazer a sua exposição, sua sustentação oral. Em seguida, o conselheiro Leonardo irá fazer a leitura do voto. Nós iremos, então, iniciar os debates. E aí, caso o senhor tenha algum esclarecimento que seja exclusivamente sobre fatos, o senhor pode pedir a palavra novamente. Eu só vou lhe pedir para o senhor ligar a sua câmera. Eu não consigo lhe ver. Não sei se os outros colegas... Estou tentando aqui, presidente. Infelizmente, não estou conseguindo. Não estou conseguindo. O senhor está acessando por notebook? Exato. Na sala de espera estava funcionando, inclusive. Vamos ver. Às vezes tem um alternar câmera. Doutor Antônio Carlos, uma pergunta. Quando vocês entraram agora na reunião, vocês estavam com áudio e câmera ligados, né? Sim. Eu acho que vocês teriam que entrar com áudio e câmera desligados e, após ingressar na reunião, clicar naquela chavinha lá que aparece na barra de ferramentas para habilitar a câmera e áudio. Eu vou pedir ao senhor se poderia... o senhor ter que sair da reunião. Tá.
entrar novamente na sala de espera, desligado, câmera e áudio, aí pede a Fabiana para ingressar vocês aqui na sala, e aí vocês ligam a câmera e o áudio. Pode ser assim? Pode. Nesse instante, a câmera aqui parece que nos está funcionando. Não sei se conseguimos resolver o problema. Não, para mim não aparece. Tá. Então vamos seguir o procedimento entrando novamente. Tá ótimo, obrigado. Obrigado pela paciência aí. Não, sem problema nenhum. Aproveitando, eu tô com a pasta até extremamente lenta, eu mandei pelo WhatsApp para facilitar. Tá aqui subindo, mas eternamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tivéssemos como colocar pelo outro, eu colocaria para você, Léo, que aqui a minha tá até razoavelmente rápida. Só que eu não tenho como colocar na pasta T por você, né? Posso criar uma pasta para mim e colocar, se quiser. Não, desde ontem tava muito lento o meu sistema aqui. Não subiu ainda, não consigo visualizar. Não, ele tá subindo aqui. Eu mandei pelo WhatsApp, eu acho que é mais fácil abrir por ele. Eu vou criar uma pasta para mim aqui e eu vou colocar, talvez para quem não consiga pelo WhatsApp. É só pegar pelo WhatsApp Web, baixar, mais fácil. Eu não sei mexer no WhatsApp Web, piorou ainda no celular e com duas coisas ao mesmo tempo, aí é que eu vou me complicar. Se alguém puder subir para mim então na pasta T, eu agradeço. Olha, eu não tenho como colocar porque realmente eu não tenho pasta. Você não consegue criar pasta não, Miller? Eu não consigo criar. Se eu conseguisse, eu mandaria para você. Mas se outro conselheiro que recebeu no WhatsApp aí, que tem pasta, puder fazer isso, Fernanda, ou Luiz Felipe, Ronaldo. Eu faço um minutinho, eu tô meio atrapalhado aqui. Eu acho que eu vou ter que botar na minha pasta, porque eu acho que eu não posso mexer na pasta do Léo, né? Não, você só consegue colocar na sua pasta. Tá, eu vou botar na minha pasta, só um minutinho, tá? Já tô carregando aqui. Presidente, patrono na sala. Doutor Antônio Carlos, agora sim, consigo lhe ver. Perfeito. Tá tudo ótimo agora. Agradeço. Conselheiro Leonardo, você consegue visualizar o patrono? Consigo. Então ótimo. O conselheiro Leonardo está fazendo a gravação com a Fabiana, então é o que importa. Bom, o senhor entendeu, né, o nosso procedimento, né, doutor Antônio Carlos? Então vamos só aguardar, peço só um pouquinho, um segundo também. Eu já coloquei, deve estar quase aparecendo para vocês, tá terminando de carregar, tá? Na minha pasta, de maio. Perfeito. Eu vou ficar no mudo aqui então, senhor presidente, e aí na hora que eu for me manifestar, fazer sustentação, eu abro o microfone, eu estou à disposição aqui. Perfeito. Senhor presidente, eu coloquei na pasta aqui também por backup, então, se já quiserem acessar, está na minha pasta. Na pasta da Fernanda ainda não carregou. Vamos ver na do Gustavo, então. Para mim aparece como carregado, tá? É o item 91, né? Consegui na... tá. É porque tá. Tá. Perfeito. Aqui não tá com nome porque o Léo não botou no nome no arquivo. É porque, na verdade, tá Fazenda Nacional, né? Que, na verdade, um embargante é a Fazenda. É Fazenda Nacional. Eu coloquei o número da pauta, o número do processo e Fazenda Nacional. Então tá certo. Perfeito. Conselheiro Leonardo, pode iniciar a leitura, por favor. Pois não, presidente. Só um embargo de declaração. Eu vou fazer uma leitura sintética, porque, salvo engano, o doutor Antônio vai fazer a sustentação oral. Então, aqui a gente vai ter que primeiro analisar a admissibilidade e, em seguida, o mérito, né? Se a gente ultrapassar a fase da admissibilidade. Então, são embargos de declaração que foram opostos pela Procuradoria, em face do acórdão de relatoria do conselheiro Tiago Guerra. Tiago costumava fazer os longos relatórios e votos objetivos. E então, aqui eu transcrevo a ementa
é um caso de uma confissão de dívida e ilegalidade, segundo a ementa, artigo 53 da Lei 9741, em que ele faz remissão à medida provisória 135 da Lei 10833, lançamento de ofício que versa sobre débito declarado em Perdicomp não homologada, somente poderia se referir a multa isolada, aplicável nas hipóteses relacionadas no artigo 18 daquele diploma legal. Então, a exigência dos débitos declarados e não quitados em razão da não homologação, por meio de lançamento de ofício relativos ao período posterior àquela MP, seria manifestamente ilegal, nos termos do artigo 53 da Lei 9784. Os embargos declaratórios foram opostos pela Fazenda Nacional nos seguintes termos. O colegiado teria incorrido em erro material, cabendo destacar que os débitos declarados em DECOMP são de RPJ. Já os créditos ora exigidos são de PIS e COFINS. Tal constatação, por si só, evidencia que o crédito tributário objeto da cobrança no presente auto de infração não é o mesmo que foi confessado no DECOMP. Repita, se foram confessados via DECOMP, débitos de RPJ e não de PIS e COFINS. Tem-se, portanto, que a premissa adotada pelo colegiado embargado de que o crédito ora exigido estaria previamente confessado em DECOMP não se confirma. Esta patente, portanto, que o crédito tributário de PIS e COFINS ora exigido não é o mesmo que foi confessado pelo contribuinte em DECOMPs, débitos de RPJ. Tudo indica que o débito foi lançado só o que surgiu em razão da glosa ou insuficiência do crédito informado nas DECOMPs referidas. A glosa refletiu a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS que deu origem à presente autuação. Diante do contexto, revela-se obscura a razão pela qual o colegiado cancelou o lançamento. Eis que, salvo melhor juízo, o crédito tributário exigido no presente auto de infração não foi confessado em DECOMP. Ademais, evidencia-se omissão do colegiado, que deixou de examinar a natureza dos débitos confessados, bem como confrontá-los com o crédito exigido. Então, a presidência admitiu os embargos nos seguintes termos: da leitura da decisão embargada em face dos argumentos articulados pelo embargante, associado a demonstrações indicativas de fatos alegados, excerto das 5 primeiras DECOMPs, na coluna do meio, que evidencia que os débitos declarados são de RPJ e não de PIS e COFINS, com base na listagem dos processos relacionados nos referidos embargos, entende que a razão pode estar com o embargante, visto que em pesquisa no e-processo, quanto às 3 primeiras DECOMPs da coluna da esquerda e da direita, se evidencia a situação demonstrada pelo embargante. Assim, pelas considerações acima, é apontada preliminarmente obscuridade na apreciação da matéria pelo acordo embargado e, consequentemente, omissão quanto ao exame da natureza dos débitos confessados em DECOMP, tal como suscitado pelo embargante, o que deve ser submetido à opinião soberana colegiada. Esclareço, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente correrão os vícios, o que pode ser revisto pelo colegiado. É o relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Leonardo. São 9h34. O senhor tem 15 minutos, doutor Antônio Carlos, com a palavra. Perfeito. Obrigado, bom dia, senhor presidente, senhor relator. Obrigado pelo relatório, análise do caso, demais conselheiros. Espero que estejam todos bem aí, com muita saúde. O caso é de embargo de declaração, né? E isso sustenta por si só, aí, conforme o voto do relator. Então, esses embargos realmente merecem ser rejeitados. Mas, por conservadorismo, e aqui tendo em vista a complexidade e a importância do caso para a embargada, a gente vai adentrar no mérito do recurso, que naturalmente não foi analisado pelo acórdão, e que, se os embargos forem eventualmente acolhidos pela turma, será necessário adentrar nesse mérito. Então, no primeiro momento, é importante ressaltar um pouco a atividade da recorrente, né? A recorrente, a Voit Hidro, ela é uma empresa que produz equipamentos pesados para a indústria de geração de energia hidroelétrica, né? Por isso que ela se chama Voit Hidro. Ela, no passado, né, a origem dela é de uma empresa Siemens, inclusive foi ela que produziu as turbinas da nossa usina de Itaipu. Ela também produziu equipamentos pesados para o projeto Belo Monte e tantos outros aqui no nosso país. Mas, dada a especialidade dela e a atenção que ela tem com o Brasil, ela centralizou aqui no nosso país a produção desses equipamentos e a sua entrega não só para o mercado doméstico, mas também para outros países aqui
principalmente na América Latina, né? Então, inclusive, juntamos aí, tanto no memorial quanto desde a impugnação, contratos de fornecimento dessas turbinas e outros equipamentos pesados para construção de hidrelétricas, né? A gente menciona uma feita, inclusive, na Guatemala. E o que acontece é o seguinte: além da produção e exportação desses equipamentos, né, são equipamentos pesados e normalmente a produção deles leva muito tempo. Então, esses contratos, eles são naturalmente celebrados e reconhecidos como contratos de longo prazo, onde os preços são pagos em alguns determinados momentos, mas que, conforme a legislação do imposto de renda determina, a receita tem que ser reconhecida na medida em que o custo é incorrido, né? Então, começa, por exemplo, a produzir aí uma turbina no mês de março de um ano, acaba se entregando no mês de abril, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, ou coisa do gênero. Muitas vezes, quando se entrega esse equipamento, que é extremamente sofisticado, a Voith também presta uma série de serviços. E, além disso, tem que mandar o seu pessoal lá para treinar, para transferir conhecimento, né? Não estamos falando de equipamentos simples aqui. São questões de alta tecnologia e engenharia, né? Então, normalmente, as pessoas, né, compram-se passagem de aviões, hotéis, às vezes contrata-se pessoal local, né, aqui no Brasil, lá onde está Belo Monte, lá fora, nesses outros países, né, para prestar serviços aí, auxiliares na entrega do produto final, do equipamento final da Voith, né? Então, é toda essa estrutura complexa, né? Então, com esse pano de fundo, e como bem relatou, a questão aqui é a seguinte: é um questionamento, né, uma autuação de PIS/COFINS, ela é decorrente da não homologação de uma série de perdicontos transmitidos pela Voith, em que foram acumulados créditos de PIS/COFINS, né? O que o fiscal fez que resultou no indeferimento dessas compensações, né, e posteriormente aí na lavratura do auto de infração sob argumento de que, além de não existir os créditos para compensar, também teria ocorrido uma insuficiência de recolhimento, né? O fiscal, basicamente, ele tem 3 argumentos. O primeiro deles é com relação ao momento, né, e aqui eu quero frisar, é uma questão de timing, né, não é uma questão de existência ou não do direito, mas uma questão de momento, no que toca à tomada dos créditos de PIS/COFINS, quando se está falando de receitas de exportação, né? Na visão da fiscalização, esses créditos somente poderiam ser tomados no momento do embarque dos equipamentos. Ocorre que a embargada, né, o contribuinte, tomou esses créditos no momento que ela emitiu a nota fiscal. Tendo isso em mente, temos que levar em consideração o artigo 8º da Lei 10.833 e 15, inciso 4 da mesma lei, que determina a aplicação do artigo 8º para o PIS também, que é no sentido de que, para os contratos de longo prazo com preço pré-determinado, como é o caso aqui, o regime de reconhecimento de receitas para PIS/COFINS é o mesmo do imposto de renda. Portanto, na medida em que a Voith, embargada, foi reconhecendo par e passo com a construção, com a preparação do equipamento para exportação, essa receita, né, proporcional ao custo e tributando para imposto de renda, naquele momento ela já estaria passiva à tributação pelo PIS/COFINS, só que a alíquota é 0, não tem incidência em função da própria legislação. Então, poderia a Voith já tomar esses créditos na exportação para e passo com a tributação do imposto de renda, mês a mês, independentemente de emissão de nota, independentemente de embarque. Não obstante, a Voith optou por tomar esses créditos apenas no momento da emissão da nota, e não no embarque, que ocorreu alguns dias depois. Apesar disso, a fiscalização negou o crédito da embargada, alegando que o momento correto teria que ser no momento do embarque e não realocou para o mês correto, fazendo
os reequilíbrios entre receita de exportação, receita local, os créditos são passíveis de tributação com outros tributos e por aí vai. Então, esse é o primeiro questionamento de mérito do recurso voluntário que tem que ser endereçado caso os embargos da Procuradoria sejam acolhidos. E, repito, não se está discutindo aqui se há direito ao crédito ou não, né? É apenas com relação ao momento de tomada de crédito. Esse é o primeiro bloco de questionamento. A segunda acusação da fiscalização é que, com relação à compra, à aquisição de insumos locais, a embargada deveria ter tomado crédito no momento de emissão da nota fiscal pelo seu fornecedor, e não na data em que foi dada a entrada do insumo em seu estabelecimento. O que acontece? Em vários meses, quando a emissão de nota e entrada ocorrem no mesmo período mensal, não se tem esse questionamento, mas várias vezes acontece do fornecedor emitir a nota no dia 28, no dia 29 do mês, e o insumo entrar na void no dia 2, no dia 3. A fiscalização, o que ela fez? Ela negou o crédito, mais uma vez aqui é uma questão de timing, de momento, não uma questão do direito. Negou o crédito no mês em que foi dada a entrada, dizendo que o momento correto teria que ter sido o momento da emissão da nota. Nada mais equivocado. Por quê? Por duas razões. O contribuinte adquirente do insumo não tem controle do momento de emissão da nota pelo seu fornecedor, que emite a nota naturalmente na privacidade dos seus escritórios. Número 2, nos contratos em que a Voit adquire insumos para a sua produção, é combinado que o risco, né, desses insumos somente é transferido para a Voit embargada no momento da tradição, ou seja, no momento que tem entrada no seu estabelecimento. De modo que é evidente que é só no momento em que se tem entrada no estabelecimento, os riscos são transferidos e a compra e venda, a aquisição, nos termos da lei, é aperfeiçoada. E ali é que tem que ser tomado o crédito. Né? Então, de novo, não se tem discussão aqui nesse segundo bloco do direito ou não ao crédito de insumos. É uma questão, novamente, de timing. Né? E aqui, né, e agora é uma questão subsidiária, tanto do primeiro bloco quanto do segundo, né, o fiscal deixou registrado no termo de verificação fiscal que não era papel dele realocar receitas e créditos de um período para outro. Então, o resultado dessa autuação e também das compensações que foram negadas naturalmente, catastrófico para o contribuinte. Né? Agora, imagine se um contribuinte que decide centralizar no Brasil a sua operação para usar o país como plataforma para exportar para outros países. E aí tem que explicar para o exterior, olha, eles estão negando os créditos aqui porque eles dizem que eu não podia ter tomado no mês da emissão da nota, tinha que ter sido no mês seguinte, no mês do embarque, sendo que eu já tributei para imposto de renda essa receita. Né? Então, e depois tem que explicar essa questão, né, da tomada do crédito na compra e venda. Quer dizer, o fiscal aceita que eu tenho direito, mas ele diz que não é papel dele realocar. Né? Então, realmente, é muito complicado. Né? Além de toda a ilegalidade, da perspectiva, né, de uma interpretação adequada e afinada, né, da legislação, né, não ter essa realocação como existe para imposto de renda, né? Para imposto de renda, temos aí pareceres normativos já há décadas, no sentido de que, poxa, se o fiscal decreta que uma despesa é dedutível, mas essa dedutibilidade foi tomada de forma antecipada, né, ele realoca para o exercício, para o ano calendário posterior, aceita aquela dedutibilidade e recalcula tudo. Era isso que teria que ter sido feito aqui, mas o fiscal se negou a fazer. Tão pouco nós conseguimos fazer. Por quê? Porque o fiscal não dividiu com o contribuinte planilhas complicadíssimas que ele utilizou para toda essa reapuração, né, e que implicam no cerceamento de defesa, que é uma preliminar do nosso recurso. E aí a gente vai para o último bloco aí de argumentação, que aí sim entra na questão dos insumos, né, do mérito de alguns créditos que foram tomados. Né, e aí o fiscal não desceu na profundidade de utilizar como exemplos notas fiscais devidamente recortadas,
várias. A única que ele utiliza é um equívoco, porque ela coincide com outro documento fiscal em que a embargada não tomou crédito, né, mas todos os outros ele não menciona nenhum, de modo que permitisse o exercício do direito de defesa de forma direta e impugnar. Então, o fiscal alega, vocês tomam crédito sobre passagem aérea, sobre hotel, e isso não pode caracterizar como insumo, mas a gente expliquei há pouco aqui a nossa atividade, quando a gente exporta e tal, e também aqui dentro do país, né, quando eu mando alguém para um funcionário, né, exercer uma função na produção de uma turbina lá para Belo Monte, tem um hotel lá, o pessoal não é nem possível ir voltar no mesmo dia, né, além do transporte. Então, tem uma série de créditos que certamente tivesse sido pincelado, identificado de forma precisa e clara, a gente teria fundamento para questionar um a um e manter todos esses créditos aí, o bom direito da embargada a eles. De modo que, nesse aspecto específico, né, na hipótese do recurso voluntário não ser admitido, talvez seja o caso, né, de determinar uma diligência para que se permita, né, aí sim, o devido exercício do contraditório, para que a gente possa apontar assim com clareza e precisão as razões pelas quais cada uma das notas, devidamente identificadas, dão direito a crédito. Da forma como foi feita a acusação e os termos da própria defesa e recurso, eles estão num nível, né, de profundidade que não vai no mais profundo possível, né? Então, ou bem se mantém a discussão nesse nível e se admite os créditos como aqui sustentado, ou então, né, que se determine a diligência, né, inclusive em função do cerceamento de defesa que ocorreu, para que a gente possa identificar exatamente cada uma das acusações e apresentar a nossa contestação de forma adequada. Então, senhor presidente, em suma, são essas as colocações que eu queria ter feito. Eu agradeço novamente toda a atenção dos senhores e estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Se houver alguma questão de fato, eu aponto aqui, mas já agradeço desde já. Obrigado, senhor relator, também, e a todos os demais. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Com a palavra, o relator. Pois não, presidente, eu já identifico aqui que tem um errinho de português aqui no começo. A gente tem uma média de 30 processos para pautar em 3 semanas, então a revisão ela fica prejudicada muitas vezes, mas vamos lá. Então, em que pesem os argumentos aduzidos pela Procuradoria, entendo não lhe assistir razão. Eu passo a análise primeiro da admissibilidade, né? Então, em universo de 32 perdiconfes, indicar 5 aleatoriamente, afirmar que não compreendem os débitos discutidos nesse processo, parece inferência lógica que não se sustenta. Vejamos a lista indicada, essa é a lista trazida, né? Então, ela traz o número de processos, período de apuração. A questão é porque indicar apenas os 5 primeiros da coluna do meio, né? E eu acabo analisando outros aqui para exemplificar esse argumento, né? Apenas para demonstrar a inconsistência desse argumento, veja-se o conteúdo do processo que eu grifo, né, o final 21, de folhas 8.377 seguintes do presente processo. PIS-PASEP, incidência não cumulativa, 3º trimestre de 2007, vinculação à receita de exportação. Trago também o pedido de restituição, a declaração de compensação, com a discriminação dos créditos pretendidos. Então, nesse sentido, percebe-se que os embargos apresentados ou postos consubstanciam uma verdadeira tentativa de rediscussão do mérito, fundamentada em equivocadas premissas fáticas. Nesse sentido, presidente, meu voto no quesito da admissibilidade é não admitir os embargos opostos, com toda a vênia ao posicionamento da presidência no despacho de admissibilidade. Eu acredito que essa seja a primeira questão que a gente deve enfrentar, se ele vai ser admitido ou não. Eu trago, evidentemente, voto quanto ao mérito, caso admitido, né? Sim. Vamos analisar primeiro a questão da admissibilidade. Em relação às 5 perdeconfs que foram selecionadas pela Procuradoria
não tem equívoco, né? A Procuradoria estava certa. Sim. Acho que aqui, então, o caso é de uma admissibilidade parcial, né? Meu entendimento, não sei o que é que os demais colegas pensam, mas se uma parte dessas decomps, o crédito que está sendo compensado não é o mesmo que está no auto de infração, teria que ser feito o lançamento, né? Aí a gente teria que fazer, a gente pode dar uma decisão em que deixe isso especificado para que a unidade preparadora depois faça o cotejamento, ou nós mesmos fazemos isso. São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cerca de 30 e poucos processos, não é isso? Não é uma... 32, aliás, você já colocou aqui, né? Perdão, já tinha aqui, são 32 PERDECOMPs. Teremos que analisar uma a uma para verificar para quais a admissibilidade é procedente ou não. Mas, não sei, os demais, não vi ninguém se manifestou, né? Gustavo, pediu a palavra. Tá, estou vendo aqui a palavra, mãozinha. Tem a palavra, senhor presidente? Claro. Eu posso ter me enganado aqui na análise fática e até dos fundamentos fáticos da Procuradoria, mas se eu não estou enganado, a Procuradoria aqui, ela não quer que se faça um cotejo entre os créditos da PERDECOMP e os créditos tributários do auto de infração. O que ela está aqui nos instando a examinar é o fato de que, nesses PERDECOMPs, o débito que se pretendia compensar era de RPJ e não de PIS e COFINS, porque parece-me que o fundamento que redundou no, cancelamento, né, do auto de infração na decisão anterior foi o fato de que esses débitos já haviam sido confessados via PERDECOMP, né, via declaração de compensação, e, portanto, não demandavam lançamento, né? Estariam sujeitos tão somente a eventuais multas de mora lá por não compensação, ou mesmo as multas isoladas que eventualmente fossem cabíveis, mas que estariam fora desse exame aqui. Então, penso eu que, a princípio, eu não sei se, nesse primeiro momento, eu acompanharia o relator nesse sentido, porque, aparentemente, nos restaria examinar se, nesses PERDECOMPs, os débitos confessados efetivamente se referem a débitos de PIS e COFINS, como a decisão recorrida fundamentou, ou se referem a IRPJ e demais débitos, como a Procuradoria vem apontando. Então, eu acho que o cerne da questão é mais esse, cotejar débitos de PERDECOMP versus crédito tributários do auto de infração, e não crédito com crédito. Eu não sei se eu compreendi mal o voto do relator, respeitosamente eu não sei, mas eu acho que o caminho seria mais ou menos por aí. Obrigado, doutor Gustavo. Conselheiro Leonardo, quer explicar alguma coisa aí do Gustavo, do que o conselheiro Gustavo falou? Não, eu trouxe voto pela não admissibilidade, mas se a gente for conhecer, dá para conhecer também, tem um voto de mérito. Então, Gustavo, você entende na forma como eu falei, né, uma admissibilidade parcial, porque o conselheiro Leonardo, ele já trouxe aqui, né, pelo menos um processo que trata de não sei quantos PERDECOMPs tem nesse processo, mas em que ele indica que o PERDECOMP de final 0957, onde... mas aqui Crédito, senhor presidente. Mas aqui está detalhado o crédito, né? É o crédito, senhor presidente. Tá. É isso que eu não tinha. Tá. Isso aqui para a gente é enxergar os débitos desses PERDECOMPs. Então, creio eu que talvez o exame deva passar por outro caminho. Eu olhei rápido aqui essa coluna que foi, essa imagem, né, colada. Para mim era um detalhamento de débito. Não, esse aí é o detalhamento do crédito.
Aí teria que ver aquela coisa que a gente falou, né? Para ver a admissibilidade, aí teríamos que olhar todos os PERDECOMPs para verificar se algum deles não trata de débito de PIS e COFINS. O conselheiro Oswaldo pediu a palavra. Não, a Procuradoria entrou com embargos para discutir os débitos que estão elencados em DECOMP. Só que a gente não tem competência para discutir o débito, a gente tem competência para discutir o crédito. O que se discute em processo de compensação e especialmente de compensação, né, que tem débito, a gente não tem competência para discutir o débito. O débito é confessado. Eu não entendi por que fez essa curva para discutir, porque isso, mais uma vez, a gente diz, olha, tudo bem, o contribuinte fala assim, não, mas meu débito não era de X, era de Y. Grandes coisas, não tivesse confessado. Mas não está confessado, Paulo. Não está confessado? Não, a alegação da Fazenda é essa, que não está confessado em DECOMP. Ele está dizendo que nas DECOMPs, o débito que está lá confessado e compensado através de crédito de PIS e COFINS são débitos de RPJ. Então, ele fez uma apuração de determinados períodos de PIS e de COFINS e lançou um auto de infração cobrando as contribuições desse período. A defesa do contribuinte diz, olha, esses valores já estão confessados e compensados através de PERDECOMPs. E a gente acabou, eu estava presente naquele julgamento com o conselheiro Tiago, acabamos acompanhando o relatório do conselheiro Tiago. Mas aí a Fazenda disse, não, esses débitos que foram lançados no auto de infração, eles não estão confessados em DCTF. Talvez o conselheiro Tiago tenha incorrido nesse erro. Ele pegou essa planilha aqui de detalhamento de crédito e associou isso com o débito. Mas a Fazenda nos embargos, ela traz alguma prova ou ela faz a alegação? Não, é isso que o conselheiro Leonardo falou. Ela pegou, exemplificativamente, 5 processos e identificou nesses 5 que o débito que estava sendo confessado era de RPJ. E não de PIS e COFINS. Mas ele de PIS e COFINS. E essa tese foi levantada pela recorrente em sede de impugnação e em sede de voluntário. A tese de, olha, já compensei. Ou foi levantado só em sede de voluntário? É porque você falou recorrente, é porque aqui no caso é a força do hábito, né? Força do hábito. Não, eu digo, não, se o contribuinte, vou reformular, o contribuinte falou, olha, eu já compensei esses débitos que você lançou, disse o contribuinte, se eu entendi bem. Aí o contribuinte falou assim, eu já compensei esses débitos, por isso esse auto tem subsistente. Beleza. Ele disse isso em impugnação e involuntário, ele disse isso só em impugnação, ele disse isso só em voluntário, ele disse isso quando? Porque eu quero saber o que a DRJ disse sobre isso. Aí eu vou passar a sua pergunta para o relator. E eu vou passar a pergunta para o patrono. O patrono tem fácil essa informação? Olha, esse tipo de alegação com certeza foi feita no recurso voluntário, porque foi acolhida, né? Eu estou abrindo o recurso voluntário aqui agora. É que nem pagamento, né? Isso poderia ter sido feito de ofício, mas eu realmente acho que... Presidente, eu acho que o patrono quer fazer alguns esclarecimentos de fato para nos ajudar. Perdão, doutor Antônio Carlos. Com a palavra o patrono. Senhor presidente, senhor relator, esse argumento foi levantado de ofício pelo relator anterior. Ótimo. Pelo relator anterior. Perdão, patrona. Você se refere ao argumento de que esses débitos estavam nas DECOMPs. Exato, conselheiro Gustavo. Muito obrigado. Então eu acho que é caso de porque daí é erro do julgado. Aí é um erro do julgado, se realmente fica constatado. Mas para a gente saber se é um erro ou não do julgado, a gente precisa devolver isso para fazer essa análise. Eu não tenho como analisar se todos os DECOMPs são ou não, ou foram ou não
de débitos de RPJ, ou se for de débitos de PIS e COFINS. Eu não tenho ainda que tivesse acesso aos DECOMPs, né, eu não tenho como fazer isso. Isso teria que ser devolvido para a origem, para que se verifique, aí sim, devolver para a gente prosseguir o julgamento, porque tem outras teses do contribuinte que merecem ser enfrentadas, aí eu acho que é realmente conhecer, porque eu não sei nem se é uma omissão ou se é uma contradição, ou se é um mero erro de fato mesmo, errou mesmo, não é, assim, aparente, a gente não sabe se errou na verdade verdadeira, porque a gente não tem essa informação. Então eu acho que o ideal seria, até a de cautela, devolver isso para que a unidade preparadora analise, e aí, para ver se esses débitos são mesmo, e aí para a gente prosseguir com o julgamento. Penso que esse é o ideal. Tá? A gente vai pedir isso de ofício, então, né? Porque se você for ver, conselheiro, o recorrente ele poderia ter apresentado contrarrazões aos embargos, e nessas contrarrazões tem indicado, olha, no processo tal tem PERDECOMPS, onde há realmente a confissão de débitos que estão sendo lançados em duplicidade no auto de infração. Então, o que é que aconteceu? Tudo bem, a Fazenda, ela não apresentou uma tabela com todos os PERDECOMPs, dizendo que todos se referem a débitos de RPJ e tal. Mas ela deve ter analisado, não sei, deu um exemplo, né? Cinco deles. E quando a gente verifica, realmente, eles não eram débitos de PIS e COFINS. Aí a questão a gente pode, de ofício, havendo realmente a dúvida, querer analisar os demais 27, ou considerar que o recorrente não apresentou contrarrazões aos embargos e admitir essa tese da Fazenda como verdadeira. Presidente, a tese da Fazenda, na verdade, é que essa análise foi por amostragem, mas ela pede a análise de todos, né? De todos os processos. Então, eu acho que esse deve ser um típico caso de diligência, né? Para resolver uma dúvida do julgador, para resolver a admissibilidade, nem o mérito. Eventualmente, lá na frente, a gente pode ter outro pedido de diligência, né? Então, eu concordo, eu não me oponho, acho até uma solução bem razoável. A gente, para fazer esse fatiamento, né, da admissibilidade parcial, eventualmente, a gente baixar em diligência e verificar o que a gente pode admitir para conhecer, né? Eu posso alterar o meu voto nesse sentido. Vou fazer uma ponderação aqui também, mas eu acho que a conselheira Fernanda está na fila. E o Vamos Ronaldo... fazer só minha preocupação, eu acho que realmente a diligência é o mais adequado, até porque eu não entendo que nós possamos ir além do que a Fazenda trouxe, porque aqui até a questão do ônus probatório, ela se inverte. Quem está requerendo essa mudança é a Fazenda, então caberia a ela ter provado todos os fatos que eles são de direito e não simplesmente uma amostragem, né? O julgamento já passou, certo ou errado, cabe à Fazenda mostrar o que está errado. Então, acho que como aqui é uma questão de convencimento nosso, faz sentido baixar em diligência, mas eu não entendo que tenha como ser presumido qualquer coisa a favor da Fazenda. Terminou? Finalizou, doutora Fernanda? Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com a palavra do doutor Ronaldo, que já está há algum tempo esperando para falar, e depois o doutor Gustavo, e aí nós colocamos em votação. Eu já antecipo que eu também me filio à solução proposta de fazer diligência. Com a palavra, conselheiro Ronaldo. Presidente, então, sinteticamente, também sou favorável a essa tese, justamente porque já tem o indício de que muitos desses débitos não estavam confessados e a diligência, como pontuou o conselheiro Leonardo, ela vai servir, nesse caso, como lastro para afirmar a convicção dos conselheiros. Estou de acordo. Obrigado, doutor Ronaldo. Doutor Gustavo. Também antecipo, né, o meu posicionamento pela diligência.
E queria fazer só uma ponderação aqui, que no sentido de que o conselheiro anterior, se não me engano, o conselheiro relator Tiago, né, se eu não estou enganado, Isso. embora ele haja um risco aqui de ele ter incorrido num erro fático aqui, né, de ter examinado alguma coisa de uma forma errada, mas o raciocínio dele, as razões de decidir do voto dele, ao meu ver, estão corretas, né? Ele pode até ter incorrido num erro aqui. Ainda que isso não tenha sido suscitado pela recorrente, pela fazenda, pelas partes, porque isso é uma matéria que deve ser reconhecida de ofício pelo julgador. Se o PERDECOMP, e aqui a minha segunda ressalva, já faz confissão de dívida, e a ressalva é no sentido de que, não importando se aquele PERDECOMP foi homologado, isso é o mais importante, o PERDECOMP não precisa ser homologado, o fato é, se ele foi homologado, ótimo, não tem cobrança daquela dívida. Se ele não foi homologado, a gente vai ter cobrança, mas ainda assim dispensa o lançamento, que redundaria aqui no cancelamento desse auto de infração. Então, eu queria fazer essas ponderações aqui, que vão ser relevantes para o retorno dessa diligência, mas antecipo aqui meu posicionamento pela tese que parece que vai ser a vencedora aí. Perfeito. Com isso, nós encerramos os debates. Nós temos agora um posicionamento do relator, que é convertendo o julgamento em diligência. Me parece que não temos nenhum voto divergente, mas eu vou fazer a tomada de votos. Conselheiro Luiz Felipe. Presidente, só uma consideração. Me parece que essa amostragem feita pela Procuradoria foi para apontar, ele alega erro material e obscuridade. Então, ele não fez do conjunto todo, ele fez só de 5 para justificar o acolhimento dos embargos e apontar que houve, de fato, obscuridade. Então, eu acho que, retornando de diligência, eu sou favorável à diligência, tem que ser acolhido integralmente, eu acho. Então, meu voto é pela diligência também. Perfeito, obrigado. Conselheiro Oswaldo. Com o relator. Conselheiro Ronaldo. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Fernanda. Com o relator. Conselheiro Gustavo. Com o relator. Conselheiro Miller. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Doutor Antônio Carlos, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, espero encontrá-lo na próxima oportunidade. Eu que agradeço muito pela atenção dos senhores. Desejo a todos um ótimo dia. Até mais. Até mais. Prezados, com isso, nós vamos agora para o início da nossa pauta da manhã de hoje, que é processo da minha relatoria, já está na pasta, é o item 74, recorrente saneamento de Goiás. Desculpa, presidente, qual que é o número? 71? 74. 74. Ronaldo, tem que abaixar a sua mão. Obrigado, Fernanda. Ou já está esperando para a próxima fila? Já está com um lugar reservado? Já fica na fila. Bom, pessoal, isso aqui é auto de infração. Nós já julgamos um processo aqui da saneamento de Goiás. Esse processo é a cobrança de auto de infração decorrente da não homologação de compensações da saneamento de Goiás, da recorrente. Nós fizemos aqui já o julgamento das DECOMPs, dos processos de homologação, e, bom, por alguma dessas falhas, né, de distribuição, de formação de lotes, o processo do auto de infração ele ficou desacompanhado. Ele começou a tramitar isoladamente. Talvez tenha sido lavrado posteriormente, com bastante probabilidade. Então, eu vou partir para o voto. O relatório é um pouco extenso, mas trata basicamente do processamento, do que aconteceu com o processo anterior, a maior parte dele. Assim, eu sugiro, caso nós tenhamos dúvidas,
em relação aos fatos, a gente volta no relatório, fazemos a leitura, mas me parece que o voto já é autoexplicativo. Só o conselheiro Oswaldo, ele saiu aqui da... Não sei se ele... Oswaldo, você me ouve? Ele acabou de voltar. Ah, perfeito. Conforme relatado, o processo de final 9941 foi julgado na sessão de 22 de setembro de 2020, tendo sido exarado o acórdão número tal, no sentido de acolher os embargos com efeitos infringentes para não conhecer do recurso voluntário apresentado em 11 de julho de 2014 e declarar a nulidade do acórdão 3102002335. Com isso, restou definitiva a decisão da DRJ Brasília, proferida através do acórdão número 02429 de 2002, em que, por unanimidade de votos, foi negado provimento à manifestação de conformidade, mantendo-se a não homologação das compensações. O processo de final 9941 contém questão prejudicial ao julgamento do presente processo, pois o auto de infração que constitui objeto deste julgamento é decorrente da não homologação das compensações e, analisando o recurso voluntário anexado às folhas 268 e 287, verifico que o único argumento de defesa é justamente a alegação de que as compensações efetuadas no âmbito do processo já citado estão corretas. Como essa questão já possui decisão administrativa definitiva no processo final 9941 e não havendo outras alegações a serem julgadas, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Presidente, eu consegui acompanhar, mas a sua internet não tá boa, tá cortando bastante. Se os próximos votos forem mais longos, vai ser um pouco difícil de acompanhar, eu acho. Não sei se para os outros também, mas para mim a fala cortou bastante. Aqui picou também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui do celular, e vou entrar pelo notebook do CAF, né? Como eu não estou fazendo a gravação, não é tão necessário assim que eu tenha duas telas ao mesmo tempo. Então, acho que dá para eu conseguir fazer tudo com uma só. Eu vou sair aqui rapidamente e já retorno. Obrigada. Cara, mas que processo é esse que você pegou, hein, Léo? Da VOD, porque se voltar e tiver, e não for, as compensações não forem de PIS e COFINS, eu tenho que julgar ele inteirinho, cara. Só que com prazo para embargos. Pois é. Não, ele vai dar um trabalho danado, esse da VOD. Isso é gigante. Gigante. Bem grande. Pois é. E o curso? Tá bem. O problema é que eu tô com 2 cursos agora, né? O mercado financeiro e esse de aduaneiro. O aduaneiro tá maravilhoso, Oswaldo. Você ia adorar. Vai ter o seu xará, o Agripino, que ele vai falar sobre direito marítimo. Pô, e ele é muito bom, ele mandou umas questões. Eu vou te mandar as questões. Muito bacana que ele fez. E material também. Ontem foi o Bassaldua, né? Sim. Eu quero ver. Né? Não, Nossa, que Bassaldua é ótimo. Bassaldua, viu? Fantástico. Só Vai, tem é um privilégio, né? Muito legal. E o outro é o mercado financeiro, né? Que tá dando trabalho danado também. Aí o doutorado, aí sobram 3 semanas para fazer os votos. Aí mais uma para formalizar, sobram 10 dias líquidos, né? É complicado. Mas, Léo, vai ser ao mesmo tempo o mercado financeiro e aduaneiro? Ao mesmo tempo. Um é terça, outro é quarta. Bom, pelo lado Tá rico, bom... né? Tá rico. É isso que eu ia falar. Pelo lado bom, eu achei na rua. Pelo contrário. O IBDT não paga. O IBDT é tudo voluntário. Então, toda a renda que eles levantam
para fins acadêmicos. Por exemplo, eles acabaram de comprar a biblioteca inteira do Klaus Vogel e ela está sendo importada para o Brasil. Vai ser a maior biblioteca especializada da América Latina do IBDT e aberta para público, para consulta. Então é muito legal, né? Vale a pena participar, né? Mas dá um trabalho danado, mas é tudo voluntário, ninguém recebe um centavo. Infelizmente. Não, mas recebe prestígio, recebe, né? Acho Cartão de prestígio. Prestígio não enche barriga, né? Não enche. Pagar a conta com prestígio ainda não tá dando certo, né? Nem tributo, né? O prestígio também, a Receita Federal não aceita compensação com prestígio. E como é que tá a pós, Oswaldo? Tá muito boa, cara, tá muito boa. Eu faltei na aula da semana passada porque eu tava em Natal. Eu fui pra Pipa passar uma semaninha lá. Aí... Vida boa. Aí eu perdi a aula de OEA, mas tem em agosto eles fazem aulas particulares daquilo que um ou outro falta, né? Que é muito extenso, como você bem viu. Então em agosto eu vou assistir a aula de OEA, que é mais ou menos parecido no mundo inteiro, e aí toca adiante, cara. Mas já tá acabando já. Tá tendo um evento mundial de OEA internacional essa semana, mas aí bate um pouco no julgamento. Vocês conseguem me ouvir bem, me ver bem também? Sim. O som agora tá bem abafado, mas pelo menos não tá cortado. Sério? Continua ruim assim, é? Não, tá bom. Não, tá melhor do que tava. Tá bom. Vou tentar depois do almoço com o fone de ouvido. Bom, fizemos então a votação do item 74. Vamos agora ao item 75 e 76, recorrente RGS. Já antecipo para vocês que são processos gêmeos, né? Um trata de PIS, o outro trata de COFINS. Então, no julgamento só, a gente resolve tudo. Eu abri o item 75 da pauta, processo de final 2011-96. Da mesma forma, eu vou, pelos mesmos motivos, vou ultrapassar a leitura do relatório. Caso nós tenhamos alguma dúvida, os conselheiros podem fazer qualquer esclarecimento, a gente volta para a leitura. Então, indo diretamente ao voto, o recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Item 1. Preliminar de ausência de fundamentação do ato administrativo que apurou o crédito do recorrente. Alega o recorrente que a ausência de fundamentação e demonstração adequada da forma como foi apurado o crédito pela autoridade tributária, o que impossibilita a sua ampla defesa. Afirma que não lhe foi dado conhecer a forma, os detalhes de sua apuração. O despacho decisório indica apenas genericamente as condições que devem ser observadas pelo cálculo, e os demonstrativos de folha 229 e 257 são lacônicos, não se prestando para demonstração do quanto apurado. Para demonstrar objetivamente suas afirmações, apresenta os seguintes questionamentos como exemplo de que a demonstração de apuração não foi adequada. No item 10 do recurso, a recorrente traz exemplos concretos para demonstrar a existência de mácula neste aspecto. As folhas tais não consta a informação de qual a base de cálculo, origem, utilizada para fins de apurar o valor devido. Por que razão somente constam os períodos de apuração fevereiro de 99 a junho de 2000, a menção à base de cálculo do sexto mês anterior, exclamação. Ao que se refere esta informação? Ressalta-se que a ação judicial não possui nenhuma relação com a tese do PIS semestralidade. Outro exemplo pode ser retirado das folhas 233 e 234 no demonstrativo de saldo de pagamentos. Não há qualquer demonstração de como foi obtido o saldo total do DARF. Veja-se que, nesse caso, do valor total do DARF foi subtraído uma quantia para se obter o saldo do DARF. Mas que subtração é esta? Quais os valores
E de que forma está sendo feita essa subtração? Houve deflacionamento dos valores? Necessário frisar que a recorrente não sustenta a presente liminar, não sustenta por mero apego ao formalismo. Trata-se, ele botou liminar, mas preliminar, né? Trata-se efetivamente de questão fundamental que envolve a necessidade de se ter a certeza quanto à apuração dos fatos. Bom, vamos lá. Contudo, fazendo o cotejo dos demonstrativos da fiscalização com a planilha de cálculos elaborada pelo próprio contribuinte, verifico que suas alegações não merecem prosperar. Vejamos. Consta dos autos, folhas 238 e 240, o despacho decisório da RF Novo Hamburgo, onde foi explicitada a forma de apuração do valor do crédito a que a contribuinte faz jus. Faço a transcrição. No item 15, né, fala-se que foi efetuado o encontro de contas entre os valores pagos e os devidos do respectivo período de apuração, posteriormente atualizados pela Selic, desde a data de cada recolhimento até 31 de julho de 2007. Os saldos dos pagamentos em que os valores pagos ou compensados foram superiores aos valores devidos, apurando-se o crédito a COFINS no valor total de 16 mil. Ver demonstrativo de saldo de pagamento folhas tais. A divergência encontrada no valor do crédito COFINS apurado por essa fiscalização e o calculado pelo contribuinte deve-se principalmente aos motivos a seguir expostos. A contribuinte considerou pagamentos efetuados anteriormente à propositura da ação referentes às competências de fevereiro de 99 a junho de 99. Essa matéria é muito importante, tá? Essa argumentação dele. Quando a gente passar da fase da preliminar de nulidade, a gente vai ver que isso é o decisivo para julgamento. Os valores devidos da contribuição são divergentes dos apurados no cálculo da receita, o qual foi realizado com base nos documentos entregues pela contribuinte, mediante intimação, exceto um período de apuração de maio de 2000, quando os valores devidos coincidiram. Ademais, a contribuinte não apurou o faturamento em dezembro de 99 e junho de 2000, meses em que foram constatadas receitas de bens de mercadorias no mercado interno. Analisando o demonstrativo de saldos de pagamentos, folhas 233 e 234, verifiquei que, entre os períodos de apuração de julho de 2000 a janeiro de 2002, os créditos atualizados constantes da planilha do contribuinte, na folha 81, são coincidentes com os apurados pela fiscalização. Em junho de 2000, ocorre a primeira divergência, pois o contribuinte indica, eu estou dos tributos dos períodos de apuração mais recentes para os mais antigos, tá? Em junho de 2000, ocorre a primeira divergência, pois o contribuinte indica em sua planilha que o valor devido era zero, enquanto a fiscalização apurou um débito no montante de R$ 1.270, folha 230. Este débito tem sua origem indicada na folha 228, onde constam duas planilhas, uma com a apuração das bases de cálculo entre janeiro de 2000 e janeiro de 2002, com observação indicando que os valores foram extraídos dos balancetes mensais, e outra com a apuração das bases de cálculo entre fevereiro de 99 e dezembro de 99, com observação indicando que os valores foram extraídos do livro do ICMS, livro registro ICMS, né? Observe-se que os valores das bases de cálculo da COFINS, nas planilhas folha 228, foram transportados para o demonstrativo de apuração de débitos, folha 229 e 230, onde foi calculado o valor da COFINS pela incidência da alíquota de 3%, a alíquota normal, né? A propósito, nesta tabela, na quarta coluna, consta o seguinte título, abro aspas, base de cálculo, base de cálculo, sexto mês anterior, fecho aspas. Foi um dos questionamentos do recorrente, né? Como a gente viu antes. Texto que foi alvo de um dos questionamentos acima transcritos do recorrente. Todavia, é facilmente perceptível que se trata apenas de uma designação em uma planilha que serve tanto para a apuração da COFINS e do PIS mensal, quando se utiliza a base de cálculo apurada no próprio mês. Aí eu ressalto a primeira parte, né, do título, antes da barra, quanto do PIS semestralidade, quando se utilizava a base de cálculo apurada no sexto mês anterior, conforme a regra da semestralidade. A distinção se faz necessária porque o artigo 6º, parágrafo 1 da Lei Complementar número 7, de 1970, determinava que, abro aspas, a contribuição de julho será calculada com base no faturamento de janeiro, a de agosto, com base no faturamento de fevereiro, e assim sucessivamente, fecho aspas. Situação alterada somente com a vigência da MP 1215 de 1995, posteriormente convertida na Lei 9.715 de 98,
que passou a ser o faturamento do próprio mês. A mesma divergência ocorrida no período de apuração junho de 2000 ocorreu no período de apuração de dezembro de 99. O contribuinte indica em sua planilha que o valor dele era zero, enquanto a fiscalização apurou um débito montante de R$ 1.088. Por fim, quanto aos créditos apurados pelo contribuinte de fevereiro e novembro de 99, observa-se em sua planilha, a folha 81, na coluna data do pagamento, que foram realizados 2 pagamentos em datas distintas e que se encontram somados na coluna valor pago, coluna B. Contudo, a fiscalização, esse trecho é interessante, é importante. Contudo, a fiscalização apenas considerou os pagamentos realizados após a concessão do mandado de segurança, pelos motivos já delineados no retrocitado despacho decisório. Além disso, foram reapurados os débitos destes PAs, folha 229, 230, fazendo surgir novas divergências em relação à apuração feita na planilha do contribuinte, sendo que a do PA de fevereiro de 99 até lhe era favorável. Quanto ao questionamento sobre como foi obtido o saldo total do DARF, no demonstrativo de saldo de pagamento, e que subtração é essa que foi feita do valor total do DARF para se obter o saldo total do DARF, quais os valores, de que forma foi feita e se houve deflacionamento dos valores, basta ao recorrente verificar que, para obter o saldo total do DARF, é necessário subtrair do valor total do DARF o valor referente ao débito efetivamente apurado pela fiscalização na planilha intitulada Demonstrativo de Apuração de Débitos, folha 229, 230, acrescido de juros e de multa de mora. Logo, não houve nenhum deflacionamento, como indagou o recorrente. Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar. Vou prosseguir. Dos valores pagos indevidamente antes do ingresso do mandamus, sustenta o recorrente que carece de fundamento jurídico o argumento de que o contribuinte não faz jus à utilização do crédito oriundo de pagamentos ocorridos antes do mandado de segurança. Em seu entender, uma vez declarada a inconstitucionalidade do dispositivo atacado, fato incontroverso, restou afastado de plano o direito do fisco de exigir o tributo. A consequência direta desta premissa seria de que o fisco tenha que devolver aquilo que exigiu sob a égide da lei, julgado inconstitucional. Os fundamentos da decisão da DRJ foram expressos em síntese da seguinte forma. Faço toda a transcrição. O último parágrafo somente, né? Como diz, penúltimo, né? Item 60. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de mandado de segurança se sujeita a 2 regramentos. Tem o A e tem o B. O B é inviabilidade da cobrança por meio de mandado de segurança dos valores referentes às parcelas pretéritas ao ajuizamento do RIT e, portanto, impossibilidade de compensação de tais créditos, devendo ser ajuizada nova ação de repetição de débito, à satisfação dos créditos pretéritos, conforme ele entende das súmulas 269 e 271 do STF. Como dispõe esse último parágrafo, a sentença proferida em sede de mandado de segurança alcança as prestações atuais e futuras, gozando o consectário entre a data da impetração e do efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva, podendo tais valores, em consequência, ser objeto de compensação tributária. Entretanto, outro tem sido o posicionamento do STJ sobre a matéria, conforme se verifica nos seguintes precedentes. Trago à colação alguns precedentes, né? Vou fazer a leitura apenas rapidamente deste primeiro, é o RESP 1.911.513, mês passado, abril de 2021. Verifique se ocorre no recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que a possibilidade da sentença mandamental declarar o direito à compensação nos termos da súmula 213, ainda não atingida pela prescrição, não implica a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à compensação, a comprovação do débito e a efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional anterior ao juizamento do mandamus. Faz algumas transcrições, algumas citações. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer que a declaração do direito à compensação
também se refere aos créditos recolhidos indevidamente no quinquênio que antecede a impetração. Nesse mesmo sentido, trago o resto do ministro Gugel de Faria. Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido recorrente para que a unidade preparadora leve em conta, na apuração dos créditos pleiteados, os pagamentos realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data de ajuizamento do RIT. Da apuração do valor do indébito. Afirma o recorrente que o indébito foi obtido mediante confronto entre o que foi pago, coluna B, e o valor que efetivamente já é devido. Lei complementar 7091, coluna A. Verifica-se, portanto, que a base de cálculo correta, segundo a decisão judicial, é o faturamento, excluindo-se, por consequência, as demais receitas. Afirma ainda que a coluna denominada base de cálculo compõe-se do valor referente à receita bruta, faturamento mais demais receitas, e que nesta não se incluem as vendas diretas para o exterior, exportação, ou vendas com fins específicos de exportação. Faça a transcrição. Analisando o acórdão da DRJ, verifique que as razões para negar provimento ao pedido foram expostas da seguinte forma. Faço a transcrição. Não verifico equívocos na decisão da DRJ. Com efeito, ao analisar a planilha elaborada pela autoridade fazendária, juntada à folha 228 dos autos, observa-se que os códigos fiscais que compuseram a base de cálculo da contribuição foram 511.0, 512.0, 513.0, 611.0, que é venda de produção de estabelecimento, venda de mercadorias adquiridas de terceiros, industrialização efetuada por outras empresas, venda de produção de estabelecimento. Código Fiscal 5000 trata de saídas para o Estado, e o Código Fiscal 6000 de saídas para outros Estados. Apesar de parte dos valores registrados nestes códigos fiscais terem sido incluídos na coluna referente a operações isentas, o recorrente não apresenta provas de que tais saídas, que foram efetuadas com destino, 1, o próprio Estado, ou 2, outros Estados da Federação Brasileira, teriam direito a alguma isenção. Pelas alegações de que estas operações seriam isentas, por serem referentes a saídas com fim específico de exportação, outro deveria ter sido o Código Fiscal para escrituração no livro Registro de ICMS. E aí, eu colo uma imagem que eu retirei do próprio livro de ICMS. Da tabela de códigos de CFOP. Essa imagem é do código de CFOP, onde tem especificado, né, que o código de remessas para a formação de lote com fim específico de exportações e eventuais devoluções é o código 5.500. E se vocês voltarem um pouquinho, vocês veem que os códigos utilizados não se referem a essa operação de fim específico de exportação, conforme essa tabela de códigos de CFOP. O Código Fiscal na qual são registradas as exportações diretas do recorrente, segundo o seu livro. Agora sim eu copio a imagem do livro Registro de Apuração do ICMS, apenas como exemplo, são vários períodos, né? Eu peguei uma dessas folhas como exemplo, 83. É o 700, saídas para o exterior. O que eu tentei demonstrar aqui, né? Que quando ele tem realmente receitas vinculadas à exportação, ele enquadrou na coluna certa, no código de operação correto, que é o 70, e isso está devidamente registrado no livro de ICMS. Vejam, das apurações da fiscalização, que esse valor de 1.109.270, ele não foi base de cálculo da autuação. O valor deste código fiscal não compõe a base de cálculo apurada pela auditora fiscal. A mesma situação pode ser verificada em relação à alegação de que a fiscalização utilizou como base de cálculo no PA 1299 um montante de 36.274, sendo que neste período a empresa teve uma variação cambial no valor de 36,26. Faça a transcrição, né? Analisando o livro Registro de Apuração do ICMS, observe que o valor utilizado pelo fisco estava registrado no Código Fiscal 5100, que não registra, ou ao menos não deveria registrar, valores de variação cambial ativa. Assim, a mera indicação de que a operação é isenta, sem a apresentação de documentos que comprovem tal alegação, não pode ser aceita. Então, eu faço aí também a imagem do livro do ICMS.
acabou não aparecendo as colunas, né? Mas essa primeira 36.274 é o valor da operação. Aí vocês veem que tem um espaço que seriam os valores das operações tributadas. E aí ele joga esse valor numa última coluna, que é a coluna de operações isentas. E é com base nisso que ele diz que não deveria ter sido tributado. Quanto às alegações de que o simples registro das operações da sua escrita contábil fiscal já seria prova suficiente de suas alegações, trago as lições de Fred de Vieira e outros na obra Curso de Direito Processual. Tal. Se a gente tiver dúvidas sobre essa questão, a gente pode até voltar a ver alguma leitura, mas já fiz a leitura desse trecho algumas vezes aqui, vou poupá-los de reler tudo isso, né? A posição externada acima tem por base os seguintes dispositivos legais. Faça algumas transcrições também, Código Civil, Código de Processo Civil. Em conclusão, a doutrina não deixa dúvidas de que a escrituração contábil, livros empresariais, pode fazer prova contra quem prestou as informações dela constantes, mas somente pode servir de prova em litígio contra a Fazenda Nacional se estiverem cumpridos determinados requisitos formais e desde que confirmados por outros subsídios, conforme artigo 226 caput do Código Civil, sendo exigida, quando for o caso, a comprovação por meio de escrito particular revestido de requisitos especiais. Artigo 226, parágrafo 1 do Código Civil, que, na maioria dos casos de interesse para o fisco, corresponde à nota fiscal. Nota fiscal seria esse escrito particular. Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido. Conclusão, pelo exposto, voto pelo prazo de provimento parcial ao recurso, para que a unidade preparadora leve em conta na apuração dos créditos e teatro pagamentos realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data de ajuizamento do mandado de segurança. Algum pedido de Oswaldo, com a palavra, por favor. Eu só vou... Opa! Tá dando eco aí. Quem tá com... Pronto. Eu só vou pelas conclusões no item 2. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal ele tem já uma repercussão geral sobre inconstitucionalidade de coisa julgada, tá? Claro que aqui nós estamos tratando só em parte de inconstitucionalidade, que nessa tese do mandado de segurança, e que o mandado de segurança pode ser a ação que vai constituir título suficiente a pedir o ressarcimento das operações anteriores. Mas neste caso em específico do MS, não há nem repercussão geral e nem repetitivo, embora tenha a jurisprudência do STJ pacífica já nesse sentido, dizendo que o MS pode servir como supedâneo de ação de cobrança, que é justamente essa a discussão que está em voga. Então, vale, para mim, o trânsito em julgado. Para mim, transitou em julgado o mandado de segurança dizendo, olha, passado não. Mas tem um detalhe, porque esta tese, a tese de mérito, né, que é justamente sobre a incidência do PIS e COFINS sobre a Lei 770, enfim, como foi bem disposto pelo conselheiro Lázaro, ela foi objeto, ela sim, a tese de mérito, foi objeto de decisão erga omnes pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de ADIM, salvo engano, não vou lembrar, mas acho que em sede de decisão erga omnes nesse caso, e aí sim, a decisão erga omnes, ela atinge todos até o passado, então atingiu tudo. Então, esse passado, e veja bem que no próprio MS que o conselheiro Lázaro, na sentença do MS, o conselheiro Lázaro, ele colaciona, o juiz ele diz o seguinte, fala, olha, o passado você tem que ver na ação de repetição de indébito. Isso aqui não é objeto de análise por mim, mas foi objeto em repercussão geral pelo Supremo. E como o Supremo reconheceu, aí sim é plausível ele vir administrativamente, até mesmo porque em outras decisões, até em sede de repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a lei a analisar é aquela vigente no momento do protocolo da compensação ou do ressarcimento, então é possível sim chegar exatamente à mesma conclusão. Então, resumidamente, é por isso que eu voto
pelas conclusões. Não entendo de forma alguma que um MS com trânsito em julgado pode ser desconstituído por jurisprudência não vinculante, seja ela do Supremo Tribunal Federal, seja ela do Superior Tribunal de Justiça. Não entendo. Se fosse só esse o caso, eu negaria provimento. Mas, nesse caso, nós temos algumas especificidades, que a matéria de mérito, ela foi objeto de decisão erga omnes pelo Supremo Tribunal Federal, aí permitindo reconhecer o passado. Por isso que eu acompanho o relator pelas conclusões. Vou tentar sintetizar aqui para o colegiado e até para mim mesmo, né, para ver se eu compreendi, talvez o colegiado já tenha entendido. Essa tese, então, que foi exposta no voto, de que o mandado de segurança assegura não apenas o ressarcimento das verbas pagas após a impetração, como também as verbas pagas nos últimos 5 anos anteriores à impetração, você entende que essa tese não é válida, mas que essa retroação ela pode agir não pelo mandado de segurança que o contribuinte obteve, de forma particular, mas sim em virtude da decisão judicial que teve do acordo do STF, que teve efeito erga omnes. Então, esse mandado de segurança não garantiria esse direito aos valores pretéritos, mas como teve a decisão posterior pelo Supremo, aí sim estaria abarcado todos os períodos. Perfeito. Acho que mais alguma dúvida? O colegiado entendeu perfeito a divergência? Ok. Então, podemos entrar em regime de votação. Eu só vou aqui pegar a minha planilhazinha aqui para anotar o resultado. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Vou acompanhar o relator, presidente. Conselheiro Ronaldo, como vota? Com o relator, senhor presidente. Conselheira Fernanda? Com o relator. Conselheiro Gustavo? Acompanho o relator. Conselheiro Miller? Acompanho, presidente. Conselheiro Leonardo? Acompanho. Perfeito. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário. Não, é por unanimidade e eu votei pelas conclusões. Perdão. Eu só votei pelas conclusões, mas é por unanimidade, tá? Perdão. Tem razão. Lázaro, como é que vai ficar só o dispositivo? Porque eu não achei que ficou muito claro como tá ali no final do seu voto. Podemos alterar. Qual a sua dúvida? Qual a sua sugestão? É que parece que faltou alguma coisa, porque assim, é parcial provimento para reconhecer alguma coisa e aí mandar a unidade de levar em conta isso. Mas não está reconhecido. O dispositivo, quando é provimento parcial, a gente tem que colocar o que foi provido, né? Não, exatamente, mas é que na verdade você está dando provimento parcial e dando uma instrução para a unidade preparadora e não declarando o que você sabe, entendeu? Conselheiro Fernando, a polêmica era que a unidade, o despacho decisório, não entendia possível usar para efeitos daquelas planilhas pagamentos que foram feitos antes da impetração. O que eu estou dizendo é não. Os períodos antes da impetração podem ser utilizados, sim, para o cálculo. Mas... acho que reconhecer o direito de ter os pagamentos realizados nos 5 anos anteriormente à unidade de segurança considerados na apuração. Enfim, é só porque parece que leva em conta, né? É só porque sabe o que é o negócio? Eu não entendo que você possa dar provimento parcial no caso de nulidade, no caso de mandar voltar, sem anular. E como você entende, quando eu li a primeira vez, eu fiquei, será que ele está fazendo aquele estilo meio dando nulidade sem dar nulidade ou não, entende? Eu acho que não teve nulidade.
Eu rejeitei a preliminar de nulidade. Não, exato, não, eu sei, eu entendo, mas é porque você acha que dá para voltar sem declarar nulidade. Eu acho que não, e essa decisão está muito parecida com aquelas que você faz nesses casos. Mas eu acho que nada impede de o conselheiro, nada impede de o acórdão ser mandamental. Isso aqui é um acórdão que ele está dando uma ordem para a procuradora. Faça isso. Normalmente a gente declara só, né? Normalmente a gente dá decisões declaratórias. Nós apontamos o direito a ser seguido. Mas eu acho que nada impede de ser mandamental. Ok, é só porque assim... uma ordem, faça isso. Pronto. Não, é só porque, querendo ou não, a decisão, ela tem que dialogar com o pedido. E o pedido não foi de uma ordem, o pedido foi de um reconhecimento que vai implicar numa ordem. Mas gente, isso aí é uma questão minúscula. Façam do jeito que vocês acham melhor, não tem problema. Doutor Ronaldo? Sim, eu entendi essa ponderação da conselheira Fernanda. Não que esteja errado do jeito que o conselheiro Lázaro fez, porque antes de mandar apurar dessa forma, é dizer o seguinte, que reconhece os créditos decorrentes daqueles pagamentos anteriores de 5 anos. E daí determina que a unidade preparadora leve em conta isso. Quer dizer, existe uma instância de julgamento que entendeu ser passível até para poder fazer, vamos dizer assim, uma jurisprudência. Existe uma instância julgadora que entendeu passível de reconhecimento aqueles créditos decorrentes de pagamentos anteriores à impetração do mandado de segurança. Daí é que essa instância está determinando que a unidade preparadora, quando refizer os cálculos, leve em conta esses créditos. Eu entendi, mas ficou subentendido pelo conselheiro Lázaro que é isso que ele está querendo. Mas se ficar mais claro do jeito que a conselheira Fernanda está propondo, eu também acharia legal. Tá, vou tentar redigir. É uma questão redacional apenas. Eu fiz tem uma sugestão de redação, se já não tiver na agulha, conselheiro Lázaro, que é... Não tenho nada na agulha, não. Pode mandar, Bala. A minha sugestão ficou o seguinte: pelo exposto, voto pelo provimento parcial do recurso para reconhecer os créditos referentes aos pagamentos realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data de ajuizamento. Porque, na verdade, a gente está reconhecendo aqueles créditos, né? Deixaria ele ser mandamental para ser declaratório. Declaratório, isso. Gostei. Tá. Vamos lá. Pelo provimento parcial tem uma questão aqui que me veio à cabeça aqui agora, é que reconhecer esses créditos, na verdade, a gente, de alguma forma, está fazendo uma antecipação de mérito em relação ao que está ali naqueles créditos, porque aqueles créditos foram sumariamente descartados, né? Então, a unidade local, a princípio, ela vai pegar ali, vai ver o que de fato é crédito, o que é pagamento, o que não é, e vai haver aí um novo juízo em cima desses pagamentos. Eu não sei se essa redação aqui que eu propus, né, reconhecendo diretamente os créditos, pode levar o contribuinte a entender que tudo que tiver ali, independentemente do juízo de valor, né, que, enfim, que ainda vai ser feito em relação à apuração em si, se tudo aquilo ali é crédito, né? Porque, como vimos, alguns dos valores pagos ao longo desse período não bateram exatamente com o que o contribuinte estava dispondo. Então, reconhecer os créditos vai, de alguma forma, dizer que os créditos a serem reconhecidos são aqueles que o contribuinte está pedindo, os quais ainda não foram examinados materialmente. Reconhecer o limite dos pagamentos comprovados. Porque senão é só a gente... Sim. De alterar no finalzinho da redação. Uhum. Que é a velha discussão, né, Gustavo, que a gente tem também, isso aí, entra naquela discussão sobre o que é que a gente reconhece de ofício, o que é que a gente entende que a unidade preparadora deveria ter avançado e não avançou, porque aí alguém poderia dizer, olha, você vai me dizer agora que, por exemplo, não teve o DARF desses pagamentos anteriores,
Ah, você não alegou isso no despacho decisório. Você só falou que foi anterior ao mandado de segurança, eu me defendi apenas disso. Aí agora volta para lá, vai dizer, ah, tudo bem, reconhece, mas não tem um dado. Cadê o dado? Claro. Aí ele vai dizer, ah, mas você não alegou isso antes. Sim. A Fazenda tem que suportar o ônus da profundidade do exame fiscal que ela decidiu adotar. O mesmo ocorre com aqueles despachos decisórios eletrônicos, que tem uma análise sumária e aí, enfim, por qualquer razão, você levantar questões novas aí no decorrer do contencioso nem sempre tem espaço. Não, tudo bem. Tá. Vamos voltar à sua redação. Voto pelo provimento ao recurso para quê? Reconhecer. Reconhecer o direito creditório decorrente dos pagamentos nos 5 anos anteriores à data do ajuizamento, a título de, no caso aí, COFINS, né? Uhum. Isso nem precisa botar PIS/COFINS, eu acho que assim, que foram devidamente comprovados nos autos, né? Comprovado nos autos. Pode ser. Pelo exposto, voto pelo... Peraí. Então, vamos lá. Pelo exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório referente aos pagamentos realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data de ajuizamento do mandado de segurança e que tenham sido devidamente comprovados nos autos. Para mim ficou perfeito. Obrigada. Uhum. Ok, obrigado também pelas sugestões. Presidente, eu dar uma pausa? 5 minutos? Café? Uma pausa, eu aproveito e vou redigir melhor o acórdão aqui. Aí, na volta eu posso proclamar o resultado. Já pegou a redação aí, presidente, pode proclamar? Proclama o resultado, tudo bem. Tá. Conselheiro Oswaldo saiu? Não, acordo os mesmos colegiados, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório referente aos pagamentos realizados pelo contribuinte 5 anos anteriores à data de ajuizamento do mandado de segurança e que tenham sido devidamente comprovados nos votos. Voltou pelas conclusões o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. 5 minutos, galera, intervalinho. Peço ao conselheiro Leonardo e ao apoio administrativo para interromper